O sol já se punha sobre as casas simples de tijolos de barro quando Moisés reuniu os líderes das tribos de Israel. A tensão estava no ar, pois as palavras que ele carregava eram de vida e morte. O povo já havia presenciado 9 sinais poderosos enviados por Deus sobre o Egito. As águas se tornaram sangue. Nuvens de gafanhotos cobriram os campos. A escuridão densa tomou a terra. Mas agora a última praga estava prestes a vir, e com ela a promessa da libertação final. Com voz firme e ao mesmo tempo cheia de compaixão, Moisés explicou que cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, macho e de 1 ano. Ele deveria ser separado e cuidado até o 14º dia do mês. Então, ao entardecer, o animal deveria ser sacrificado e o sangue recolhido com cuidado. Parte desse sangue deveria ser passada nos batentes e na parte superior da porta de cada casa. Esse seria o sinal para que o anjo do Senhor passasse sobre aquela casa e não ferisse o primogênito. O povo ouviu com atenção. A instrução era clara, mas o clima era pesado, pois todos sabiam que o juízo sobre o Egito seria terrível. Moisés continuou, dizendo que a carne do cordeiro deveria ser assada no fogo e comida junto com pães sem fermento e ervas amargas. Nada poderia sobrar até a manhã seguinte. Tudo deveria ser comido às pressas, com as sandálias nos pés, o cajado na mão e o manto preso à cintura, pois aquela noite seria a noite da saída. As famílias começaram a se preparar. Homens e mulheres saíram para buscar lenha e acender o fogo. Crianças ajudavam a amassar a farinha sem fermento. O cheiro da carne assando misturava-se ao som das vozes sussurrando orações. Era uma mistura de medo e esperança. O sangue vermelho nas portas brilhava sob a luz das tochas, um sinal silencioso de obediência e confiança. Enquanto os hebreus se organizavam, no palácio do faraó reinava inquietação. Os conselheiros não conseguiam convencer o rei a ceder. Seu coração permanecia endurecido, mesmo depois de tantas calamidades. Ele não sabia que aquela seria a noite em que seu poder seria quebrado para sempre. O céu se cobriu de uma escuridão diferente. Não era apenas ausência de luz, mas uma presença silenciosa e solene. As famílias permaneceram dentro de casa, como Moisés havia ordenado, do lado do fora. A cidade parecia segura, mas o julgamento se aproximava. O som do vento carregava uma sensação de urgência, como se até a natureza aguardasse o momento exato. Então, no silêncio da noite, aconteceu. Um grito profundo e doloroso ecoou pelas ruas do Egito, depois outro e mais outro, até que toda a terra se encheu de lamentos. Em cada casa egípcia o primogênito havia morrido, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro. Até os primogênitos dos animais foram atingidos. Mas nas casas onde havia o sangue nas portas havia vida e segurança. No palácio, o faraó, abalado pela morte de seu próprio filho, finalmente chamou Moisés e Arão. Sua voz estava quebrada quando disse para que o povo de Israel saísse imediatamente e levasse consigo tudo o que possuía. Ele não queria mais resistência. Queria apenas que partissem. O povo já preparado reuniu suas coisas. As mulheres carregavam cestos com pães sem fermento, pois não houve tempo para deixar a massa crescer. Os homens levavam seus cajados e rebanhos. As crianças seguravam a mão dos pais, sem compreender totalmente o que estava acontecendo, mas sentindo a pressa em cada passo. Os egípcios, com medo de novas desgraças, entregavam ouro, prata e roupas aos hebreus, pedindo que saíssem logo. Era uma reviravolta impressionante. Um povo que havia sido escravizado por gerações agora saía livre, levando consigo riquezas. Enquanto caminhavam sob a luz das estrelas, os hebreus sentiam uma mistura de alegria e reverência. Deus havia cumprido sua palavra. A noite da Páscoa marcava o início de uma nova história. Cada detalhe daquela celebração seria lembrado para sempre. Deus ordenou que essa noite fosse celebrada como uma festa perpétua. Ano após ano as famílias deveriam comer o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, lembrando-se de como o Senhor os havia libertado com mão poderosa. A Páscoa não seria apenas uma lembrança, mas um símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Os mais velhos explicavam às crianças que o sangue nos umbrais das portas significava vida. Era um sinal de que o juízo havia passado, de que Deus havia protegido os seus. Com o tempo, essa verdade ganharia ainda mais profundidade, apontando para um cordeiro maior que um dia viria para tirar o pecado do mundo. Naquela madrugada o som dos passos ecoava pelo deserto. Moisés caminhava à frente, confiante de que Deus os guiaria até a terra prometida. Atrás dele, um povo inteiro seguia com fé, deixando para trás as correntes da escravidão e abraçando a liberdade. O frio da noite era amenizado pela chama da esperança. A cada quilômetro percorrido, crescia a certeza de que estavam vivendo um milagre. O vento do deserto parecia sussurrar que aquele era apenas o começo, que a jornada seria longa, mas o Deus que os libertara também os sustentaria. Assim, a primeira Páscoa não foi apenas um momento histórico. Foi um ato de fé, obediência e redenção. Foi a prova de que, quando Deus fala, Ele cumpre.
e que seu poder é maior do que qualquer império. Ao longo dos séculos, essa história continuaria a ser contada, lembrando a todos que a vida está no sangue e que a salvação vem de Deus. A chama que começou naquela noite no Egito jamais se apagaria, pois apontava para uma promessa eterna.